Bom dia Deus. Olha eu aqui de novo. Ontem eu até pensei que não acordaria. É sempre assim que nós nos sentimos quando algum vento passa, alguma tempestade na nossa vida. Eu gostaria de trazer para você uma reflexão importante. Em minha caminhada de teólogo, de terapeuta, psicanalista, e aos 15 anos Deus me deu um dom de ser escritor, de escrever livros, de promover a informação. Em 2017, após eu concluir os estudos na área da psicoteologia, ou seja, é uma disciplina onde você estuda no comportamento humano dentro do ponto de vista bíblico. E convivendo em meios de igreja tradicional, reformada como presbiteriana, igreja batista, igreja Assembleia de Deus, por onde eu passei, eu entendi uma mensagem muito simples que todos nós conhecemos. A razão da igreja existir na Terra é a família. Se não existe família, não existe igreja. A minha contribuição foi escrever esse livro com o título O que falta em nosso casamento? Aqui existe um casal olhando para a direita e outro olhando para a esquerda. Um olhando para a esquerda, outro olhando para a direita. Esse livro ele se dispõe na livraria virtual Clube de Autores.com.br. Lá também tem outros livros que eu escrevi, mas esse livro é muito importante porque ele é simples. Ele é um livro que contém um manual com 55 páginas e no final tem alguns questionários, algumas perguntas, que a ideia desse livro é a aplicação dele em vida prática. Meus amigos, mas antes de trazer para vocês um pouco sobre o que esse livro é importante na vida de um casal, de uma família, eu gostaria de ler para vocês uma passagem bíblica que se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 4. Observe bem, Paulo escrevendo aos Filipenses, e ele no capítulo 4, a partir do versículo 2, ele diz: Eu rogo a Evódia e rogo a Sínique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus excede todo o entendimento. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu gostaria de ser bastante direto sobre o que Deus coloca no meu coração, sobre viver a dois, sobre conviver, a convivência.
do ponto de vista do que o cristianismo nos ensina. Porém, é importante que no texto que nós lemos, nós temos aqui algumas observações a serem feitas. Paulo, ele chama a atenção dos seus companheiros, das suas companheiras, pessoas amigas com a qual contribuía. E ele adverte, primeiro, viver concordemente, concordando um ao outro. Depois ele chama a atenção para que tenham uma vida de bom humor. Alegrai-vos no Senhor. Depois ele chama a atenção para que sejamos moderados. Depois ele chama a atenção para que a nossa ansiedade, as nossas preocupações não ultrapasse o Deus que está conosco. E depois ele chama a atenção que nós temos que orar, conversar com Deus. E depois ele fala que o resultado vai ser a paz que a gente vai ter dentro de nós. Que a paz, ela excede todo o entendimento. E que essa paz vai guardar o nosso coração, nossas emoções e a nossa mente. Veja que a orientação de Paulo aos Filipenses é algo muito prático. Ele dá uma sequência de atitudes que nós temos que ter. A nossa vida. Se você vive a dois, se você vive com alguém, nós somos comparados como uma canga de boi. Se vocês observarem como andam dois bois, puxando um carro, puxando o peso, os dois caminham sempre no mesmo passo. Um não vai na frente e nem o outro vai atrás. Então, o que é muito básico na nossa vida, andar concordemente, conforme diz aqui o texto, é que nós temos que sentar para dialogar, ouvir, concordar, analisar, pensar. Depois, se a gente não faz isso, meus queridos, consequentemente, a nossa vida pode entrar em embaraços muito sérios. Nossa vida é feita de atitudes. Nossa vida é feita de decisões. Eu gostaria de trazer um pouco rápido da minha história. Em 1992, eu saí da cidade de Capela do Alto Alegre, do interior. Fui morar em Salvador, na capital. Eu já tinha saído do interior com um curso técnico de magistério. E eu não me sentia ainda capacitado ou amadurecido para exercer a função de professor em sala de aula. O que me veio a acontecer depois, com o tempo. Mas durante o tempo que eu morei em Salvador, a minha família, com amizades com pessoas e com meus vizinhos, que eram maravilhosos vizinhos, conseguiram um emprego na Assembleia Legislativa da Bahia naquele tempo. Eu fiz de tudo para entrar, não como um assessor de um deputado. Eu achei uma brecha naquele tempo e entrei como office boy. Antigamente o office boy era um auxiliar e trabalhei na assessoria parlamentar. Aqui eu quero fazer menção aos meus amigos que eu sempre lembro, ao José Carneiro, a Marta Dourado, ao Cândido Leite, a Guta, o Machado Cafezeiro já falecido, ao Marco Boiron. São pessoas assim que fizeram parte da minha vida. Eu sou muito grato por isso. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte, que no período que eu passei ali,
naquela cidade onde tinha tantos momentos para se ostentar, para se divertir, todo o dinheirinho que eu ganhava, eu fui estudar um curso técnico na época chamado processamento de dados, que hoje é o programador de sistema de internet. É aquela pessoa que desenvolve sites, lojas virtuais e tudo isso. O fato é que eu nasci com uma pequena enfermidade no meu tornozelo, que eu não consigo permanecer 1 hora em pé. O tornozelo ele incha e fica muito inchado. Foi diagnosticado com uma enfermidade chamada Gota, o ácido úrico muito alto e que inflama as juntas. E também, após feito um raio-x detalhado, o meu pé não nasceu como os outros pés, o conjunto dos ossos não são iguais. E isso me prejudicava. E eu pedi a Deus que me desse uma profissão, e foi quando eu consegui essa profissão. Hoje, eu trabalho nessa profissão. E sobrevivo dentro do meu home office, aonde eu estiver com conexão na internet. Clientes vêm até mim. Tem vários sites de internet hoje, considerado um dos sites chamado Orkana. Para mim é onde eu me consegui o nível, era o nível mais avançado do prestador de serviço. Todos os clientes que prestam serviço, todos os clientes são pessoas que me deram excelentes posições, elogios, e que eu cumpri todo o serviço como deve ser. E eu comecei ao nível 1, ao nível 2, ao nível 3, ao nível 4, ao nível 5 no site Orkana, um site internacional de serviços freelancers. Eu sou considerado hoje um dos níveis avançados e qualificados. Mas onde eu quero chegar com tudo isso é que nós precisamos entender que a nossa vida é feita de decisões. O que eu fiz lá em 92 hoje reflete em 2019. Então é isso. Se você quer viver a dois, todas as suas decisões, todos os dias, todos os momentos, ela influencia o teu companheiro ou a tua companheira. Se você toma atitudes que não conversam com o seu companheiro ou com a sua companheira, vai ter consequência. Quando eu casei, um dos problemas que eu tentei chamar a atenção foi esse. Às vezes a esposa comprava algo que não compartilhava comigo, e aí as despesas chegavam e saía um pouco do controle da vida financeira. Preste bem atenção aqui nesse livro. Aqui tem um capítulo que eu trato sobre a sexualidade do casal. E na sexualidade do casal, que envolve relacionamento, envolve intimidade, envolve o corpo, a mente. No momento de um ato sexual, envolve também por incrível que pareça, se você não está com a vida financeira bem, você não vai ter um ato sexual bem com sua esposa. Então, as decisões que nós temos que tomar tem que ser concordando um com o outro. Porque o salário não aumenta, mas as despesas continuam. E se você tem um consumo excessivo, se você tem um descontrole compulsivo em comprar, em consumir produtos supérfluos, todo o dinheiro é consumido e você acaba gerando um vício, gerando uma insatisfação e que nada preenche. A gente vive como se fosse um saco vazio, ainda que esteja cheio, um cobertor que não aquece o frio, uma sensação de falta a algo. Isso prejudica a vida do casal. Um outro ponto que o texto nos chama aqui é sobre alegrai-vos, ou seja, o bom humor. O bom humor é importante. Vou dizer algo para você. Nós temos por obrigação ter bom humor. Ser alegre, mesmo nos momentos mais difíceis. Dar risada de si mesmo. E às vezes dar risada de algumas coisas que nós fazemos, de algumas bobagens, de algumas besteiras que nós fazemos.
Vai me lembrar quando eu casei uma vez, certa vez eu e minha esposa estávamos desempregados e chegamos a ter brigar por pequenas bobagens, mas depois, com o passar do tempo, nós começamos a dar risada do que aconteceu. E isso a gente tem que ter esse bom humor. Porque às vezes nós agimos, mesmo tendo um corpo de adulto, nós somos agindo como crianças. E depois que a gente age como criança, a gente tem que só dar risada de nós mesmos. Para não perder o bom humor. Para a gente não ficar uma pessoa iracunda, uma pessoa amarga com aquele que está ao nosso lado. Depois Paulo fala que haja moderação. Olha só como é importante isso. A moderação. Moderação, meu querido, em tudo. Parece incrível, mas hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas perderam essa questão da moderação. O que é ser moderado? Isso é uma vida prática nossa. Às vezes você ganha um salário de 3 mil reais, você vive uma vida de 5 mil reais. Ou você volta a ganhar um salário de 1.000 reais e você passa a ter uma vida de 2 mil. Então não há uma moderação, não há um equilíbrio na sua vida financeira. Outra questão é quando tudo isso se descontrola e quando não há moderação, não há concordação entre você e seu companheiro, quando não há o bom humor entre você e seu companheiro, sabe como é que acontece? Aí vai gerar ansiedade. Porque a ansiedade é exatamente a falta de alguma coisa que você entra em um estágio de querer algo que está faltando. E quando falta o humor, falta o diálogo, quando falta a moderação, aí o seu cérebro vai entrar na carência afetiva. E aí, entre duas pessoas, é importante que exista a tranquilidade. É preciso que você possa retornar a entender que a afetividade nasce com pequenas coisas. Quando nós, no início dos nossos relacionamentos, quando nós estamos namorando, a gente chega de junto da garota e o cheiro, a pele, o toque, traz aquela coisa tão gostosa. Permita-me dizer, levanta aquele fogo gostoso. E com o passar do tempo isso vai se acabando. Por quê? Porque nós deixamos com que o nosso tempo fosse preenchido com emoções negativas, emoções ruins. E a gente vai se tornando amargo. A gente vai se tornando como um mandacaru. O mandacaru é uma árvore no sertão da Bahia. O mandacaru, ele cresce, não dá sombra, ele tem espinho. Então o mandacaru é isso, é uma árvore que não dá nem sombra e tem muito espinho. O que se observa do mandacaru é que quando você corta ele e tira os espinhos, ele serve como ração para os animais em período de seca. Uma outra questão importante é que a questão não vamos aqui nos alongar sobre a ansiedade, que é um assunto muito longo, mas, meu querido, a ansiedade, se cura a ansiedade, nós temos que entender com o que Paulo nos falou aqui, com a oração, com a petição, com você conversar com Deus. A ansiedade, muitas das vezes, você chega a dobrar teus joelhos, você desabafa, você ora, você clama, você ali, você fala com Deus. Aquilo que está te angustiando, aquilo que está doendo, é o melhor terapeuta, chamado Deus, aquele que nos ouve. No divã com Deus é quando nós dobramos o joelho. E aí vem a questão da paz. A paz é quando nós somos, digamos assim, humildes, para a gente aprender a concordar com o outro, quando nós temos o bom humor com o outro, quando nós aprendemos a ser moderado com a nossa vida financeira. Tudo isso é importante. Que possamos